Amigas, amigos, líderes climáticos, este é o segundo episódio do Clima na Real, rumo a Glasgow. Nós temos a honra de receber a Caroline Trollo. Ela é advogada na área de direito ambiental e mudanças climáticas, conhecida de todos nós, fundadora do Clima, e com mestrado em London, pela College London, em Environmental Law and Policy. E farão as perguntas em nome de todos os líderes climáticos, a Natália Tissoliana, é formada em administração pública, empreende na sustentability, especialista em políticas públicas e gestão governamental, organizadora licenciada em TEDx e entusiasta pelos ODS. Tem um objetivo dos mais nobres, criar uma comunidade de profissionais pela Agenda 2030, e é ativista na luta climática por várias redes, o Climate Reality Policy, o Engajamundo e outros. E o Felipe vai nos ajudar também com as perguntas. Agradeço muito. É formado em Relações Internacionais, na UERJ, consultor na área socioambiental, líder climático desde 2020, vencedor do Prêmio Descarbonário 2021, na categoria Presente com o Prota no Clima, em Engajamundo do Rio de Janeiro, um programa de educação e comunicação climática para jovens de favelas e periferias da região metropolitana do Rio. Muito obrigado, Caroline. Muito obrigado, Natália, Felipe. E, Caroline, a palavra é com você. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. E prazer estar aqui com a Natália e o Felipe também, todo o time do Climate Reality, todos os líderes estão nos assistindo e demais do nosso público. Estou muito feliz de estar aqui para falar de negociações climáticas, né, falar da COP26 e falar do que afinal de contas se faz nessa COP, né, quais são o que se negocia numa COP, né? Eu tenho certeza de que a dúvida de muitas pessoas aqui parece uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Uma conferência dessa, e acho que é difícil de significar como ela funciona, para que ela serve. Acho que só para dizer também um pouco mais sobre mim, de onde eu venho, para trazer essa fala para vocês, eu sou também consultora de uma organização internacional que acompanha essas negociações do Acordo de Paris, dando assistência para o grupo dos países menos desenvolvidos. Então, tem um bloco de países, são os países mais pobres do mundo, e que precisam de apoio técnico, inclusive, para poder se posicionar nessas negociações, que são negociações que tratam do futuro, né, da sobrevivência, muitas vezes, desses países que estão ameaçados pela mudança do clima. Então, eu tenho acompanhado as negociações desde 2012, tenho ido a todas as COPs, todas as reuniões técnicas que tem antes também, e como parte desse projeto. Então, fico muito feliz de poder compartilhar a minha experiência aqui com vocês, para que vocês também consigam acompanhar um pouco melhor aí do que acontece lá. Então, só talvez recapitulando um pouco, do que nós estamos falando quando falamos de COP, de Conferência das Partes, né? Então, o Acordo de Paris, acho que, não sei se está claro para todo mundo, é um tratado internacional, né? É um grande acordo internacional que envolve hoje, acho que tem mais de 191 países que adotaram e são partes do Acordo de Paris, né? E ele está dentro de um grande tratado internacional, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, né? A gente tem essa grande convenção, que foi assinada lá em 1992, durante a Eco 92, que aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e esse tratado muito grande, ele depois precisou ser implementado por tratados mais específicos, que foram, na sequência, o Protocolo de Quioto, que também ficou muito famoso, imagino que você já tenha ouvido falar, e depois do Protocolo de Quioto foi assinado o Acordo de Paris,
para ser um novo acordo, um novo tratado específico com obrigações para os países para enfrentamento do aquecimento global a partir do ano de 2020. E, então, dentro desse Acordo de Paris, existe uma espécie de uma assembleia, né, a Assembleia Geral dos Países, que acontece todo ano. Essa Assembleia Geral é a COP. Então, a COP é o momento em que todas as partes do Acordo de Paris, ou seja, todos os países membros do Acordo de Paris, se encontram para tomar decisões necessárias para implementar esse acordo, fazer ele ser operacional, né? E não só assim letrinhas ali escritas num documento formal. E aí é que entra, acho que o objetivo da nossa conversa hoje é entender o que está no Acordo de Paris que vai ser discutido nesta COP em especial, a COP26. Então, eu queria compartilhar com vocês uma tela só para vocês visualizarem os temas temas tratados no Acordo de Paris, porque eu vou me referir a eles aqui durante a nossa conversa. Está dando para enxergar a tela? Então, tá bom. Eu listei aí os artigos do Acordo de Paris, né? Então, não sei se todo mundo está familiarizado com como é que é um tratado internacional, mas ele é esse documento aí que tem mais ou menos como um contrato, né? Ou como uma lei, não sei se todo mundo já viu uma lei, mas é dividido por artigos, né? E esses artigos no Acordo de Paris, eles são cada um para tratar de um tema específico, e esse tema específico eu estou chamando aqui de eixos temáticos, né? Que são esses aí de 4 a 15. Eu não vou falar de cada um deles, vou destacar alguns ao longo da nossa conversa de hoje, mas queria só que vocês visualizassem mais ou menos o que são os temas que precisam ser implementados pelos países e que, portanto, acabam sendo discutidos nessas reuniões anuais, né? Aqui, acho que eu vou focar basicamente em 6 temas que estão dentro desses artigos que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou falar de mitigação, que está no artigo 4º, né? Mitigação, essencialmente, é a redução das emissões de gases de efeito estufa pelos países. Isso está associado a NDC, né, que é a contribuição nacionalmente determinada, que é a meta que cada país tem que apresentar no Acordo de Paris com relação à sua redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, esse compromisso, essa meta climática que os países têm que ter, ela é tratada dentro do artigo 4º, que fala aí desse tema de que a gente chama com essa palavrinha aí de mitigação, né? Vou falar também de mercados de carbono. Esse é um dos temas, acho que mais relevantes aí desta COP26. Tem uma expectativa muito grande de que vai haver uma decisão sobre mercados de carbono nessa COP, uma decisão que vai vai regulamentar melhor os mercados de carbono que já estão previstos ali, mas estão previstos só no texto, né, formalmente, no artigo 6º, mas não tem ainda precisam ser detalhados. E vou falar de perdas e danos, vou falar de financiamento climático e vou falar de transparência, né, de como os países reportam o cumprimento das suas obrigações dentro do Acordo de Paris. Então, eu vou agora tirar minha tela aqui para poder explicar para vocês cada um desses temas. Bem, o tema da NDC, acho que todo mundo aqui acompanhou essa discussão sobre a necessidade de os países serem mais ambiciosos nas metas climáticas, né? A gente viveu essa pandemia, a gente está vivendo essa pandemia, a gente está vendo a ciência do clima trazer dados muito alarmantes sobre o aquecimento global, sobre a velocidade do aquecimento global, e mostrando aí que a gente tem uma janela muito curta
para tomar ações para combater o aquecimento global, para evitar esse aquecimento global perigoso, que é, inclusive, medido aí com o aumento de temperatura de 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais, né? O problema é que, ainda que a gente tenha todo esse conhecimento, que a gente tenha toda essa sensibilidade em relação ao tema da mudança do clima, as ações dos governos, efetivamente, em se comprometerem com metas que vão realmente levar a uma descarbonização, vão evitar esse aumento de temperatura perigoso, essas ações estão muito longe de serem capazes de gerar esses resultados, né? Os governos estão apresentando contribuições nacionalmente determinadas muito insuficientes para enfrentar a crise climática. E a gente agora, no ano de 2020, teve um momento de renovação das NDCs, um momento em que os países precisavam submeter novas NDCs perante o Acordo de Paris. O Brasil, inclusive, apresentou sua NDC, e o que se falou aí, imagino que vocês tenham acompanhado, é que foi uma NDC muito insatisfatória em relação ao nível de redução de emissões de gás de efeito estufa que a gente deveria se comprometer, né? Uma outra informação importante sobre as NDCs é que elas precisam ser cada vez, né, cada renovação precisa ser mais ambiciosa em relação à anterior. Então, essencialmente significa que os países precisam reduzir mais emissões de gás de efeito estufa a cada nova NDC, precisa cortar mais emissões, né? E a gente viu que a proposta do Brasil não cumpriu com esse requisito do Acordo de Paris. Mas então, nesse contexto, é que a gente vai se encontrar nessa COP26 no final do ano, num contexto em que os países deveriam apresentar NDCs mais ambiciosas e não estão fazendo isso, né? Então, a gente tem aí, acho que um grande assunto que vai rodar provavelmente na COP vai ser que os governos não estão se comprometendo o suficiente. Mas isso exatamente não chega a ser um tema de negociação, né? Os temas de negociação são coisas um pouco mais técnicas. São coisas ligadas, por exemplo, à padronização da NDC. Hoje, as NDCs, elas podem ser apresentadas tanto com um período de 5 anos, quanto com um período de 10 anos. Não existe uma uniformização de um período único, de um prazo comum para as NDCs de todos os países. E isso é um problema, porque a gente não consegue mensurar esses resultados dos países se a gente não conseguir comparar as NDCs deles. Então, um dos temas que vai ser tratado nessa COP é o chamado prazos comuns, a necessidade de se definir se, afinal de contas, a NDC vai ser de 5 ou vai ser de 10 anos. Outro tema também relativamente técnico é o tema da transparência, que eu mencionei já para vocês ali, como vocês viram, é o artigo 13 do Acordo de Paris, porque os países têm obrigação, como eu disse, eles têm obrigação de ter uma meta, de ter uma NDC, né? E eles têm a obrigação, além disso, de reportar o progresso no cumprimento da NDC. Então, eles têm que reportar para o Acordo de Paris como eles estão indo nos seus esforços aí de implementar a NDC. Vejam que não existe no Acordo de Paris uma obrigação de o país cumprir a NDC, né? O que a gente chama de obrigação de resultado. Não vai haver nenhuma cobrança de se o Brasil cumpriu a NDC, cumpriu a meta no final do período de 5 anos ou não. Mas o Brasil vai ter que se explicar, né? Ele vai ter que mostrar tudo o que ele fez para cumprir a meta e como ele evoluiu no cumprimento da meta, ou seja, quanto de redução de emissões de gás de efeito estufa ele conseguiu gerar naquele determinado período e demonstrar quais foram as ações que foram tomadas para isso.
Isso não é, claro, talvez não seja tão eficiente quanto a gente ter uma meta de cumprir, né, a NDC, uma meta de redução de emissões que depois pudesse ser ali, né, punida, né, em caso de descumprimento. A gente não tem isso, mas a gente tem transparência. Ou seja, qualquer que seja a meta que o Brasil se propor a fazer, ele vai ter que mostrar o que está fazendo, e aí a sociedade civil inteira, do mundo inteiro, né, todos os atores, né, a ideia, pelo menos, é de que todo mundo tenha acesso a esses dados para poder cobrar do governo que tome melhores medidas ou não, e a gente já viu até que tem muitos litígios sendo trazidos contra os governos dentro dos seus países para cobrar que essas ações sejam tomadas, ou seja, a eficácia do Acordo de Paris muitas vezes vai estar nessas ações tomadas dentro da jurisdição doméstica mesmo, né, dentro dos próprios países, pela sociedade civil, pelos atores nacionais. O que o Acordo de Paris vai fazer é propiciar esse ambiente de transparência. E aí entra essa necessidade de se padronizar os relatos, né? Ou seja, qual é o template do relatório que o Brasil vai usar para descrever como cumpriu a sua NDC, né? Essa é uma das questões que estão sendo discutidas, e nessa COP26 se espera que se consiga chegar a alguma conclusão sobre como vão ser esses templates, que tipo de informação precisa ser prestado, e acho que é do interesse de todos nós, né, da sociedade civil aqui no Brasil, de entender depois como é que o Brasil vai prestar contas da NDC no Acordo de Paris. Um outro tema que eu disse para vocês já que ele vai ser super relevante é o dos mercados de carbono. Esse é um tema que vem aí se desenrolando, a negociação sobre esse assunto vem se desenrolando desde 2016, porque é muito desafiador você pensar em criar um mercado de carbono global, envolvendo 191 países, né, que possam simplesmente, a partir de amanhã, de 2022, começar a vender créditos de carbono uns para os outros, e esses créditos de carbono serem contabilizados para demonstrar o cumprimento do NDC. Né? Então, é sério, né, você desenvolver, desenhar esse mercado, criar as regras de como esse mercado vai funcionar, é algo muito difícil de fazer, porque você precisa efetivamente garantir que esses créditos vão ser contabilizados da forma correta, né? Você precisa ter certeza de que eles estão sendo gerados a partir de né, reduções de emissões reais, né? Você precisa ter certeza de que realmente foi aquele carbono deixou de ser emitido no Brasil para depois poder ser contado na meta climática da Noruega, por exemplo, né? Então, é essencialmente isso que o mercado de carbono do artigo 6 do Acordo de Paris vai fazer, ele vai possibilitar que os países transfiram entre si, né, os seus créditos de carbono, vamos dizer assim, as suas performances de descarbonização, e isso vai contar para as metas dos países que compram esses créditos. Então, é muito importante que essa contabilidade seja bem feita, que esse crédito não seja contado duas vezes, né? Não pode ser contado pelo país que vende e o país que compra também. E na prática é muito difícil de criar um sistema padrão que se aplique a todo mundo, né? Vamos pensar aí que isso envolve, né, enfim, plataformas de informação, né, de registro, de contabilidade, de mensuração das emissões, e tudo isso num contexto que envolve países ricos, mas também países muito pobres, porque são 191 países, são todos os países do mundo praticamente, e todos eles podendo participar de um mercado que se aplique para todos. Então, o Acordo de Paris, a COP26, ela tem aí esse desafio também de tentar regulamentar o mercado global de carbono do artigo 6.
Além disso, outros temas que vão estar na agenda também, um deles eu tenho mais 3 temas, um deles é perdas e danos. Então, a gente está aqui, eu falei até agora muito de mitigação, né, de descarbonizar o planeta para evitar o aumento de temperatura perigoso, né, de 1,5 graus Celsius, mas a verdade é que a gente já está sofrendo, né, muito os efeitos do clima, então a gente já está precisando de investimentos também para criar uma resiliência a essa mudança do clima que já está acontecendo, né? Então, a gente já tem que criar resiliência ao aumento de nível dos oceanos, que já está avançando sobre as costas litorâneas, né? A gente já tem aí que preparar as nossas cidades para o aumento de chuvas torrenciais, que vão dificultar a drenagem urbana, né? Então, a gente precisa ter cidades resistentes a esse nível de precipitação, e por aí vai, tem outros, isso para falar de algumas coisas talvez mais próximas do Brasil, mas, por exemplo, a gente tem a situação de países insulares, de pequenas ilhas, por exemplo, as ilhas do Pacífico, que estão afundando, né, por causa do aumento do nível dos oceanos. E quando a gente começa a falar desse nível de problema, você percebe que a gente tem, além do desafio da mitigação, além do desafio da adaptação, né, da criação de resiliência, a gente tem o desafio de compensar as perdas reais que países e pessoas estão sofrendo e vão sofrer com o aquecimento global. E um exemplo é esse que eu já dei das ilhas do Pacífico, que vão afundar. E afundar, estou falando de países, né? Não são ilhas que são estados-nação, são verdadeiros países e que vão deixar de existir. E aí, o que você faz, né? Como é que você vai realocar essas pessoas, né? Assim, como compensar uma perda dessas, né? Como a gente vai endereçar esse nível de problema? E claro, todas as outras perdas, talvez em menor grau, mas, enfim, regiões que deixem de ficar férteis e produtivas, né, regiões de atividades de bolsões agrícolas em países pobres, por exemplo, do sudeste da Ásia, que ameaçam aí perderem totalmente a fertilidade do solo por causa das alterações climáticas e podem precisar, né, a população aí que depende dessa economia agrícola talvez precise se mudar para um outro lugar e precise ter outra atividade econômica. Então, como compensar isso, né? E esse é um tema de um artigo específico no Acordo de Paris, o artigo 8º, e um tema que está sendo objeto de negociação nas COPs do Acordo de Paris, e nessa próxima COP também vai ser tema de discussão, e é um tema super difícil, porque, né, a pergunta que não quer calar dessa questão é quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa compensação por essas perdas e danos? E isso é um tema que divide muito países ricos e pobres, os países desenvolvidos que se industrializaram primeiro, né, e, portanto, o nível de concentração de gases de efeito estufa que a gente tem hoje na atmosfera e que vem causando muitos desses danos, está muito, em grande parte, foi causado pelo processo de industrialização dos países ricos, né? Então, existe uma expectativa de que esses países se responsabilizem em eventual processo de compensação por perdas e danos. Aí vocês já podem imaginar que essa é uma discussão super difícil, porque, né, os países ricos, eles não querem abrir essa porta, né, para o que pode ser um futuro de muitas indenizações que eles precisem pagar para quem tiver qualquer tipo de perda e dano climático. Então, assim, esse é um tema de negociação. Teve alguns avanços na última COP em Madrid, mas, essencialmente, um avanço que não
pode ser feito e que provavelmente vai ser discutido nessa COP agora, como financiar esse processo de perdas e danos, né? E aí se fala em criar algum mecanismo de seguro, né? Fazer um grande seguro para uma forma de segurar essas perdas e danos e criar aí uma fonte, né? Um fundo para compensar essas perdas e danos. Mas como eu falei, quando se trata de botar a mão no bolso, né, e tirar o dinheiro, os países desenvolvidos, eles evitam muito essa discussão. Então, vai ser um tema de negociação, vamos ver se ele vai ser bem sucedido ou não, é muito difícil. Assim como é muito difícil, o quinto tema que eu queria trazer para vocês, que mais amplamente tratado, é o tema do financiamento climático, né? Então, falei agora de financiamento do ponto de vista de pagar, indenizar as perdas e danos, mas tem ainda uma necessidade prevista no artigo 9º do Acordo de Paris, que é de os países ricos, os países desenvolvidos, apoiarem os países em desenvolvimento no seu processo de descarbonização e no processo de criar essa resiliência, adaptação à mudança do clima. Então, os investimentos necessários para isso, eles devem também vir dos países ricos. Existe, de fato, uma obrigação bem expressa no Acordo de Paris de que os países desenvolvidos devem ajudar os países em desenvolvimento com recursos financeiros para que eles possam promover ações de mitigação e de adaptação. Mas aqui também é um problema, a gente tem um problema de tá tudo escrito, muito bonito, mas não tem o detalhamento de como isso vai ser feito, quando vai ser feito e quanto né, cada país vai doar aí para essa finalidade. Então, na COP26, provavelmente vai haver essa conversa aí, de novo, ela tem acontecido nos últimos anos todos, de tentar fazer com que os países ricos se comprometam com algum tipo de cronograma, né, e deem alguma materialidade maior sobre quanto de financiamento eles vão dar, em que condições. E aí, por fim, acho que até porque eu já devo estar me estendendo aí do meu tempo, eu queria retomar rapidamente a questão da ambição das NDCs, que eu falei lá no começo para vocês, né? Eu disse que as negociações, elas acabam sendo muitas vezes técnicas, então passam por, né, como a gente vai operacionalizar, como a gente vai fazer o template dos relatórios, como a gente vai criar um fundo e coisas do gênero, mas também tem um nível político muito importante, né? Então, tem um momento da COP, a COP acontece em 2 semanas. Na segunda semana, é um momento em que os líderes de alto nível dos governos participam de uma cerimônia, de uma sessão em que eles fazem discursos, né, discursos mais políticos sobre o que o seu país está fazendo e o que o seu país pretende fazer. Então, provavelmente, a gente vai ter nessa COP discursos ou enfim, esperamos ter discursos que tratem em que os países tratem de apresentar novas iniciativas, eventualmente até revisem a sua NDC para uma NDC mais ambiciosa. Então, acho que esse vai ser um espaço em que a gente espera ver os países apresentarem propostas mais ambiciosas aí para combater o aquecimento global. E acho que com isso eu paro por aqui para deixar as perguntas da Natália e do Felipe. Obrigado, Caroline. Natália, a palavra contigo. Obrigada, Caroline. Muito bom te ouvir, como sempre. Uma aula. Então, a gente está falando das negociações, né, em Glasgow, e eu penso sobre esse antes e o depois, né? Como que funciona essa pré-negociação? Você falou muito da questão das NDCs, né? Tem alguma forma de que a população é chamada para participar, para apoiar nesse processo, nessas negociações de alguma forma, principalmente aqui no Brasil? E como que funciona essa pós-negociação, né? Tem vários acordos, várias
instrumentos, né, que são firmados, e depois tem algumas emendas também que são feitas, e está aprovado em Glasgow, acabou, e tem uma negociação interna que tem que ser feita posteriormente para que isso de fato vire uma política dentro daquele país. Muito boa a sua pergunta, Natália. Rapidamente aqui, acho que assim, a população, a sociedade civil, ela tem oportunidade de se engajar nas negociações. É que, claro, agora a gente está vivendo a pandemia, eu não sei como vai ser isso na negociação presencial, né? Não sei se vai ter acesso a todo mundo da sociedade civil, mas, normalmente, dentro das plenárias de tratativas na COP, tem espaço de fala para a sociedade civil se pronunciar. Tem diversos eventos paralelos que são feitos para engajamento da sociedade civil, e também o governo do país hospedeiro, nesse caso a Escócia, o Reino Unido, ele tem uma iniciativa aí que é chamada Race to Zero, né, que tem o objetivo de engajar atores privados, né, para apresentar as suas metas de descarbonização, as suas iniciativas, e isso tem aí um potencial de também ser, né, influenciar, às vezes, as negociações, porque, né, isso está ali naquele mesmo ambiente de negociação e acaba sendo, acaba ecoando ali justamente nos discursos que os governos vão fazer depois para enfrentar, para se posicionar em relação a essas medidas que estão acontecendo. Então, um exemplo, por exemplo, é a Greta Thunberg, que né, acabou fazendo todo esse sucesso que vocês sabem, e toda vez que ela vai a uma COP, ela causa um impacto gigantesco, porque né, todo mundo quer ouvi-la, ela tem uma mensagem muito, muito forte, né, sobre o futuro das gerações e da crise climática. Então, ela sempre acaba gerando uma reação, né? Os governos, eles precisam dizer alguma coisa com relação àquela menininha que está ali reclamando que eles não estão fazendo nada. Então, tem um papel, sim. E as negociações no pré e no pós, achei interessante você falar, porque a COP, ela é um momento de tomada de decisão. Então, obviamente, antes desse momento, existem reuniões técnicas preparatórias, né, para que você leve a questão mais mastigada, para que ela possa só no final lá da COP ter um martelo ser batido de que a decisão foi adotada. E o pós também é o momento de você colocar em prática, executar as decisões que foram adotadas ali. E aí, normalmente, essas decisões, elas funcionam de forma a determinar que partes façam alguma coisa, né? Então, aí se costuma criar órgãos, e dentro desses órgãos vão ter discussões ao longo do ano posterior, né? Aí esses órgãos se reúnem, fazem outras reuniões em paralelo, e eles também reportam ali, colocam no relatório quais foram as ações que eles tomaram, e no final do ano, na COP de novo, eles relatam o que fizeram. E esse é o ciclo que vai se repetindo. Obrigado novamente. Ótima pergunta e muito esclarecedora a resposta. Felipe? Obrigado, Décima. Também queria agradecer a fala da Caroline. Fiquei com tudo que você foi falando, Caroline. Eu fiquei refletindo sobre como que esses temas têm sido discutidos por anos, e eles atravessam dentro dos países diferentes governos, diferentes visões políticas, e muitos desses temas eles dependem de vontade política para serem destravados internamente e avançarem também nas discussões multilaterais no âmbito da UNFCCC. Até porque, se a gente volta lá para a COP15 em Copenhague, quando financiamento começou a ser um assunto muito, muito, muito grande, até a presidência do Brasil na época, o Lula, no seu discurso na segunda semana, coloca o Brasil à disposição para aportar recursos para poder incentivar que países ricos promovessem financiamento climático. E isso mostra muito da vontade política da época, né, do engajamento que a gente tinha na época. Hoje em dia, a gente vive um contexto bem diferente, super desafiador e complexo em muitos aspectos, em que a gente vê diferentes atores tomando a frente
da pauta, o que é muito interessante. E aí eu queria muito saber a sua perspectiva, como você vê, como que outros atores de diferentes poderes no país, por exemplo, como que o executivo, o legislativo e o judiciário aqui no Brasil, eles participam e estão envolvidos nessas negociações pré, durante e pós-COP. Como é que você avalia isso? Queria ouvir você, por favor. Mais uma excelente pergunta, Felipe. Pois é, de fato, a gente tem aí, acho que até acompanhado a atuação de todos os poderes aí do Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil em relação à pauta climática. Tudo isso de 2020 para cá, né? Acho que muita coisa aconteceu nesses 1 ano e meio, incrível, né, que aconteceu durante a pandemia, mas a gente viu justamente essas iniciativas acontecerem, projetos de lei, de iniciativa de congressistas, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente viu aí litígios serem trazidos para o STF e para outros tribunais agora mais recentemente, mas tudo isso ainda num ambiente em que a gente está tentando entender melhor sobre, né, o que é o Acordo de Paris, qual é a obrigação do Brasil no Acordo de Paris, o que nós podemos fazer, o que os governos subnacionais podem fazer, o que o governo federal deve fazer. Então, é muito interessante que a gente está começando esse processo de democratizar o tema da mudança do clima, né, no Brasil, e isso está sendo absorvido por todos os poderes do executivo, legislativo e judiciário, está sendo absorvido pela sociedade civil, que está levando suas ações judiciais, inclusive, né, pelas discussões que a gente está tendo no nível de políticas públicas municipais e estaduais. A gente está vendo assim, um engajamento muito grande dos governos nesses dois níveis, e destaque até para os governos da região da Amazônia, por causa das oportunidades de mercados de carbono, que eu mencionei para vocês, né? Então, muito porque a gente está percebendo que tem toda uma economia que pode ser criada em torno dessa descarbonização, que é proposta pelo Acordo de Paris, né? Então, essas agendas estão muito casadas. O Acordo de Paris requer que todos os países se engajem na descarbonização, e o Brasil pode colaborar com isso, né? E tem compromissos também, a gente tem obrigações de ter metas climáticas, obrigações de melhorar essas metas climáticas, de reportar o nosso avanço, e a gente tem oportunidades de se descarbonizar, valorizando o que a gente tem de melhor, né? Que são as florestas, que é a bioeconomia. Então, tem aí, acho que é muito bacana ver o que está acontecendo no Brasil, e acho que vai ficar melhor. Acho que a gente só está começando esse processo. E assim, eventos como esse, né, e iniciativas, né, como as que eu sei que vocês todos aqui, a Natália e o Felipe, se engajam, e o próprio Climate Reality aqui tem um papel fundamental de compartilhar esse conhecimento e ajudar a acelerar esse processo. Obrigado. Caroline, Natália, Felipe, em nome do Climate, um agradecimento enorme, perguntas precisas, e Caroline não só com enorme conhecimento, mas muito didática, muito direto aos pontos. Tenho certeza que esse programa será extremamente útil a todos. Fica aqui o convite para o próximo. Essa é uma série, Clima na Real, uma Glasgow. Tivemos primeiro uma discussão de geopolítica com o professor Eduardo Viola. Agora, a apresentação de todo o contexto diplomático de uma Conferência das Partes do Clima, pela Caroline Trollo. E o próximo será com Alexandre Batista, sobre as NDCs. Muito obrigado. Até.